Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da nossa apostila de instalações elétricas. Tem algum tempinho que eu não apareço por aqui, mas sempre que possível eu mando algumas aulas aí de alguns trabalhos feitos pelos alunos aí do Centro de Formação de Eletricistas. Bom, se você não adquiriu ainda a nossa apostila de instalações elétricas, recomendo que você faça essa aquisição. Vou deixar o link da apostila aqui na descrição do vídeo. O investimento é de apenas R$ 9,90 para você aí aprofundar o seu conhecimento na área elétrica de uma forma bem simples, que é o objetivo aqui, né? De que você entenda de uma forma bem simplificada as questões aqui relacionadas a instalações elétricas. Muito bem, aí pessoal, na apostila de instalações elétricas, na página, deixa eu ver qual é a página aqui, eu estou com a minha apostila aberta aqui no notebook, tá aqui, apostila de instalações elétricas, só para vocês verem, porque eu não estou em Sampa, mas eu estou com a apostila aqui no notebook. Então na página 54, nós temos o fator de correção de agrupamento, que é quando você usa o mesmo eletroduto para passar mais de um circuito, né? Não necessariamente esses circuitos precisam estar interligados, mas você usa aquele caminho, né, para mais de um circuito. Então existe um fator de correção que é chamado de fator de agrupamento. E quando você também instala o cabo numa temperatura diferente de 30 graus, que é considerada temperatura ambiente, a capacidade dos cabos, você também tem um fator de correção de temperatura, que eu determinei aqui na apostila como FCT, fator de correção de temperatura, e FCA, fator de correção de agrupamento, tá? Essas tabelas estão na página 54 da apostila. Na página 55, tem um exemplo de como fazer, de como fazer o cálculo de correção da capacidade do cabo. Porque você tem a capacidade do cabo, de acordo com o método de instalação e tal. E essa tabela que também foi extraída da NBR 5410, essa tabela de capacidade de condução de corrente elétrica dos cabos, ela é alterada, né? A capacidade do cabo é alterada quando você mexe em temperatura, quando você agrupa o cabo, quando você alonga o seu circuito e assim por diante. E aí, nós temos aqui na página 55 o exemplo que diz o seguinte, a fórmula aqui, ó, a corrente corrigida é igual à corrente de projeto, que é o cálculo que você vai fazer lá de potência dividido por tensão, né, para circuitos resistivos, aqui no caso o exemplo é de um chuveiro. Então, dividido pelo fator de correção de agrupamento e o fator de correção da temperatura. Então, a minha corrente final do cabo vai ser a corrente de projeto, que é o cálculo que eu fiz da corrente nominal, dividido pelo fator de correção de temperatura e agrupamento multiplicado. Como assim? Vamos entender aqui, ó. Então, considerando, deixa eu ver qual que é a potência do chuveiro que eu deixei aqui, para a gente fazer esse cálculo. O chuveiro ele é de 7.500 watts, 220 volts, tá? Então, pessoal, primeiro cálculo que você vai fazer o seguinte, você vai colocar corrente de projeto vai ser igual a potência do equipamento em watts dividido pela tensão, tá? O primeiro cálculo que você vai fazer. Então, o chuveiro é 7.500 dividido por 220 volts. Isso aqui eu já sei de cabeça, porque direto a gente faz essa conta de chuveiro, vai dar 34,09 amperes, tá? Então, o cálculo que você vai fazer é esse daqui, ó, tá? Muito bem.
essa é a minha corrente de projeto. Qual é agora a corrente corrigida do cabo, tá? Considerando que ele vai ser instalado a 40 graus de temperatura, o que está aqui no exercício, e eu vou usar o eletroduto para passar dois circuitos, o do chuveiro e mais um. Então eu tenho que aplicar o fator de agrupamento e tenho que aplicar também o fator de correção de temperatura. Então como que vai ficar? A corrente corrigida vai ser essa corrente que eu acabei de calcular, de 34,09, que é potência dividido por tensão, dividido pelo fator de agrupamento, fator de correção de agrupamento, vezes o fator de correção de temperatura. Então vamos ver aqui quais são esses fatores. Então na página 54, temperatura. Como o meu cabo ele é em PVC, tá? Para temperatura de 40 graus, o fator de correção é 0,87. Então eu vou marcar aqui, ó, 34,09 dividido pelo primeiro valor, que é 0,87. Eu ainda não posso executar a conta, porque eu tenho que ver qual é o fator de agrupamento, multiplicar por esse 0,87 e aí sim depois fazer a operação. Agora vamos ver qual é o fator de correção de temperatura de agrupamento, quando eu tenho dois circuitos agrupados. Bom, quando eu tenho dois circuitos agrupados, isso está na tabela na página 54, o fator de correção é de 0,8. Então eu vou jogar o 0,8 aqui na fórmula. Agora sim, pessoal, eu vou multiplicar aqui, ó, vou usar a calculadora aqui do notebook. Vamos ver aqui, ó, quanto que vai dar? 0,87 vezes 0,8. O resultado dessa conta é 0,696, tá? Então, 0,696. Aí eu vou pegar o 34 e dividir por esse valor, 34,09, que é a nossa corrente inicial de projeto. Agora vamos ver quanto que dá essa conta, 34,09, que é a minha corrente de projeto inicial, dividido por 0,696. Deu 48,97, 49 amperes, vamos colocar aí. 49 amperes. O que significa isso, pessoal? Que o meu cabo tem que suportar pelo menos 49 amperes. Na prática, o que vai acontecer? Quando você for lá na tabela de capacidade do cabo, vamos ver aqui, a tabela de capacidade, deixa eu ver qual página ela está, que está na própria apostila aí, está na página 52. Então, qual é a capacidade do cabo de PVC instalado no método B1, que é o eletroduto embutido, que é o cabo embutido em eletroduto na parede, né, em alvenaria, método B1, 2 condutores carregados. Por quê? Se trata de um chuveiro e a alimentação do chuveiro é 220 volts, é bifásico. Então, 2 condutores carregados. Olha, o cabo de 6 milímetros ele suporta 41 amperes. Para essa condição que eu tenho aqui, o cabo a 40 graus e agrupado, o 6 milímetros não atende a minha necessidade. O que atenderia a minha necessidade? O cabo de 10 milímetros que vai para 57 amperes. Tudo bem? Então veja, inicialmente a corrente do meu chuveiro era 34 amperes. A princípio o cabo de 6 milímetros atenderia, nesta condição, essa corrente aqui. Mas como eu precisei aplicar os fatores de correção, a minha corrente de circuito foi para 49 amperes. Então, eu preciso que o cabo seja de 10 milímetros, tá? Eu preciso que o cabo seja de 10 milímetros. Quando eu digo isso, pessoal, não é que vai passar 49 amperes no circuito. Não é isso, tá? Não vai passar 49 amperes no circuito. Mas como o cabo vai perder capacidade, né?
como ele vai perder capacidade, então é como se eu precisasse, não. Eu necessito de um cabo que suporte essa corrente, embora não seja ela que vai passar. Por quê? O meu chuveiro, ele continua sendo de 34 amperes na prática, tá? Só que o cabo de 6 milímetros agrupado e com temperatura de 40 graus instalado nessa condição, ele perde capacidade, tá? Então, esse cálculo mostra quanto que deveria ser, né, a seção nominal do meu cabo em milímetros quadrados, corrigido. Então, nesse caso, seria o cabo de 10 milímetros para atender essa necessidade. Ou, se quiser fazer a operação inversa, você também pode pegar, por exemplo, a corrente do cabo de 6 milímetros e multiplicar pelo fator de correção. Você vai ver que ele vai reduzir a capacidade de 41. Só que o meu chuveiro exige aí, na condição máxima, 34 amperes. Tá bom? Então, pessoal, essa fórmula aqui eu acho ela mais fácil, porque você vai chegar num valor de cálculo e esse valor vai determinar o cabo que você precisa usar. Então, como eu falei, não vai ter 49 amperes no circuito, mas é como se eu tivesse essa necessidade, né? Então, o meu cabo tem que atender essa necessidade aqui. Então, vai ser o cabo de 10 milímetros, porque os 49 ultrapassa os 41 amperes do cabo de 6 milímetros. Vamos só fazer uma simulação. Vamos dizer que a temperatura fosse 30 graus e só fosse aplicar o fator de agrupamento. Então, eu vou pegar aqui ó, os mesmos 34,09, que é a corrente real do meu circuito de projeto, né? A real de projeto. Real de circuito não, de projeto, né? Porque a real realmente só com o chuveiro ligado, você medindo ali, que você vai encontrar esse valor. Dividido por 0,8. Vamos ver quanto que vai dar aqui, ó, dividido por 0,8. Olha, ainda assim não daria certo, por quê? Daria 42 amperes. O cabo de 6 milímetros ficaria ainda nessa condição, aquecendo o chuveiro na condição máxima, né? Então tem gente que vai dizer, poderia instalar o 6 milímetros, está dentro do limite ali. Mas exatamente isso, está dentro do limite. E aí tem uma outra questão que aqui eu não levei em consideração, que é a questão da distância, né? Então, aqui ele ficaria bem no limite, porque o cabo de 6 milímetros é 41 amperes. Claro que essa aqui é a minha corrente de projeto, mas é em cima dessa corrente que eu tenho que trabalhar e dimensionar tanto o meu cabo quanto a minha proteção e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro e sobretudo, que você tenha entendido qual foi a ideia aqui que eu quis passar. Espero que realmente tenha ajudado vocês aí nessa questão. Então, sempre que vocês forem dimensionar circuito, não esqueçam de aplicar os fatores de agrupamento. Se você estiver usando o mesmo eletroduto para passar mais de um circuito, né? Se o circuito estiver individual dentro do eletroduto, não tem essa necessidade. Mas se você estiver passando 2 ou 3 circuitos, apliquem os fatores de correção. A temperatura, se você estiver numa região que você tem uma temperatura ambiente maior, seja um lugar mais quente, por exemplo, né? Aí sim você também aplica o fator de correção de temperatura. Nesses moldes, você pega a sua corrente de projeto, divide pelos fatores de correção, né? Se for mais de um fator, você multiplica os fatores. Se for só um fator, você multiplica só por um fator. E aí você garante que o seu circuito vai ficar redondinho e não vai ter problema nenhum. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, então. Aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo, nossa próxima aula. Um abraço.